Cara, eu acho que o sentimento que eu poderia descrever aqui pra vocês é de vergonha e decepção. Talvez esses sejam os dois sentimentos que mais estejam caracterizados e fixados nesse tipo de derrota que o Santos teve para o Palmeiras. Porque foi só um time jogando. E pior, foi o time do Santos auxiliando o Palmeiras a fazer gols. E eu nem sei por onde começar, basicamente, para poder comentar sobre vocês, sobre o jogo, que foi ridículo. O engraçado que o vídeo que eu regi do Lucas Mussetti, da preocupação do Cuca com o Flaco Lopes, se concretizou no final. O time do Santos não soube lidar com o time do Palmeiras e Flaco Lopes conseguiu fazer 2 gols com extrema facilidade. O Palmeiras teve a oportunidade de pelo menos fazer 6 a 7 gols em cima do Santos, contando com 3 assistências do time do Santos. Se eu não me engano, o Gonzalo Escobar deu 2 assistências para 2 jogadores do Palmeiras que não souberam aproveitar a oportunidade. Eu acho que uma com uma jogada brilhante do John Arias, deixando o Vitor Roque na cara do gol e ele não conseguindo fazer. Outra, o Maurício também teve uma grande oportunidade de fazer o gol e não fez. E outra também do Giai. Então, toda essa situação, todo esse embrólio envolvendo Santos e Palmeiras é um negócio que deixa qualquer um, assim, sem chão. Se você é santista, você sabe muito bem o que eu quero dizer quando digo que o Santos é uma vergonha. É uma vergonha pro seu torcedor, é uma vergonha de time, é uma vergonha de instituição. A instituição Santos foi manchada ontem, porque um clássico não pode ser disputado desse jeito. Não pode haver apenas um jogo. Assim, eu fico tentando lembrar, buscar alguma coisa para poder sustentar nessa situação de dificuldade mesmo da equipe, dificuldade da instituição como um todo. E aí só me vem na cabeça que tem um jogador que escolheu não estar dentro de campo. E aí ele me vem nas redes sociais dizendo, não, que foi uma decisão técnica que não partiu de mim. O mesmo cara que manda nesse clube. Sim, o senhor Neymar não esteve no banco, não esteve no campo, sei lá onde ele tava. Essa é a parada. E o time ficou totalmente perdido. Coloco total responsabilidade nas costas dele? Não. Mas tem grande parcela dessa derrota do Santos. Porque é um jogador que recebe muito e entrega pouco. Neymar, acredito que o salário seja beirando os 4 milhões. E basicamente ele escolhe qual jogo ele quer jogar e qual jogo ele não quer jogar. Tá preocupado com lesão por quê? Não tem mais Copa do Mundo pra disputar. Por que você tá preocupado com lesão? Tá preocupado com o quê? Desgaste? Você não foi jogar no meio da semana lá contra o Macará. Tá preocupado com o quê? Então, quando se percebe que a instituição Santos não tem mais respeito, o time do Santos não tem mais respeito, a torcida do Santos não tem mais respeito, o que sobra? Sobra um time falido, sem estratégia, sem formação, sem jogadores, sem comandante. O resultado de Santos e Palmeiras é o resultado de fracasso para a instituição Santos. Assim, eu não posso nem falar mais Palmeiras, eu acho que eu tenho que começar a falar Paimeiras. Porque o Palmeiras é basicamente um pai do Santos. Todo jogo entre Santos e Palmeiras, o que antes, pelo menos uns 4 ou 5 anos atrás, eu ficava super tranquilo de ter esse confronto, porque eu sabia que o Santos sabia lidar muito bem contra o Palmeiras. Agora, toda vez que tem esse confronto, eu sei que o Santos vai ser humilhado. Em jogadores, em estratégia, em futebol, em tudo. Ontem eu vi um passeio do Palmeiras em cima do Santos. E esse passeio, assim, me deixou enojado. E falando um pouco mais sobre o Santos em si, o Cuca entrou com uma formação que eu não entendi bulhufas. Gabigol no banco. Por quê? Porque tá com 2 amarelos e não pode tomar o terceiro? Ontem ele forçou, tá? Tomar esse terceiro amarelo. Entrou e quase já tomou um amarelo e ia ficar suspenso pro jogo de volta. Então, a formação pra mim não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido ter ainda Gabriel Brazão no gol. Esse é um jogador que chama gol. A bola, o primeiro gol do Flaco Lopes foi uma bola totalmente defensável.
que o Brasil, assim, toma com uma certa facilidade. É o famoso goleiro shake, goleiro vitamina. Bateu, tomou. Ou, igual eu gosto de falar, que é o goleiro chama gol. Eu acho que a oportunidade, ou pelo menos a situação de manter Gabriel Brazão como titular, já se foi há muito tempo. Quer dizer que João Paulo ou Diógenes vão ser melhores? Acredito que não. Mas só o fato de você dar um gelo no jogador falando, pô, você tá achando que você tem cadeira cativa aqui? Você tá achando que você é titular absoluto desse time? Você não é. Principalmente um jogador que recebeu proposta e queria sair do Santos. E é aquela, né? Toda vez que um jogador recebe proposta dentro do time do Santos, ele dá qualquer jeito de sair, se não consegue, começa a fazer o famoso corpo mole. Não quero, talvez, acusar que o Brasil tá fazendo corpo mole, mas os gols que ele tem tomado são bolas totalmente defensáveis. E nada se justifica. Ontem, nesse jogo contra o Palmeiras e Santos, eu vi o John Arias botando Luan Pérez e Lucas Veríssimo pra mamar. E eu nem vou colocar muito na carga em cima do Lucas Veríssimo, porque ele acabou de voltar de contusão. Então era óbvio que ele não ia ter ritmo de jogo. Era óbvio que ele ia acabar cometendo falhas. E o pior, que mesmo sem ritmo de jogo, ele ainda conseguiu ser melhor que o Luan Pérez. Porque o Luan Pérez, meu Deus do céu. O que foi aquilo que eu vi? Gonzalo Escobar, se alguém ainda duvida que esse jogador não deva estar no Santos, eu não sei mais o que você tá esperando. Cabadeiro, pelo amor de Deus. O Rolaser nem apareceu no primeiro tempo. Então, assim, não dá nem pra entender qual foi o tipo de escalação que o Cuca utilizou. O próprio site do Google não entendeu, fez uma formação totalmente aleatória, porque não foi nem aquilo que a gente imaginou de 3 zagueiros, porque o Arão não fez o terceiro zagueiro, ele continuou como volante, e o Santos não tinha ataque. Álvaro Barreal até tentou uma jogada ou outra, mas não conseguiu nada. O laser sumiu. O Cabadeiro, pô, não tem qualidade, cara. Não serve pra estar dentro de campo. Então o que vocês esperavam? Que o Santos fosse fazer um milagre? De conseguir conter o Palmeiras, que tem Flaco Lopes, Vitor Roque, Maurício, John Arias, Andreas Pereira. Sabe, são jogadores de alta qualidade. São jogadores que sabem jogar bola. Enquanto que o Santos tem um bando de amador que recebe muito, porque se a gente for puxar a folha salarial do Santos, vem o espanto. Porque esses jogadores não sabem jogar bola, mas sabem muito bem receber uma boa graninha. Então, não dá pra entender toda essa situação do Santos. Tudo que eu sei é que um placar de 3-0 até que não é fim de mundo. O Palmeiras teve ótimas oportunidades de fazer 5, 6, até 7 gols no Santos. O que basicamente seria impossível do Santos reverter o placar. 3-0 não é muito difícil, mas não é impossível. Seria muito melhor se o Santos tivesse perdido de pelo menos uns 2-0. Porque eu acho que 2 gols ainda é possível fazer na Vila Belmiro com muita dificuldade. Mas ainda é possível. 3 gols eu acho muito difícil, só se o Palmeiras der um apagão lá na Vila e o Santos ser o Santos de 2011, 2012, época do Neymar de ouro, coisa parecida, que faz um gol atrás do outro. Porque esse time não sabe nem aproveitar quando está na vantagem. Então por isso que fica difícil a gente entender se tem mesmo chance do Santos reverter esse placar ou não tem. A torcida vai fazer o seu dever de casa, né? Estão falando até de fazer corredor de fogo. Pô, eu não faria corredor de fogo pra esse time. Eu sei que a intenção é fazer eles acreditar que eles são melhores do que são. Mas, cara, eu não faria. Esses jogadores, essa comissão técnica, diretor e presidente, Marcelo Teixeira e Alexandre Matos, não merece qualquer esforço da torcida do Santos. Porque esses jogadores ainda têm a capacidade, principalmente o senhor Neymar, de ficar cobrando do torcedor que acredite. De ficar cobrando do torcedor que não vai. Tem que vaiar. Tem que mostrar que eles não sabem honrar a camisa do Santos. O Santos tem um manto sagrado. Manto santista. É um manto glorioso de vitórias, de glórias. Então quando você veste essa camisa, você tem que entender que você tem que honrar ela. É o mínimo. Você tem que entregar tudo dentro de campo. E tudo que a gente tem visto desses jogadores, por mais que tenham tido alguns bons resultados, não foi entrega. Não foi bom futebol. Foi tudo uma enganação. E acho que o jogo contra o Palmeiras serviu para
a gente perceber a realidade. E não é a diferença, a disparidade de setor financeiro, setor de planejamento, porque a gente sabe muito bem que o Palmeiras é muito melhor que o Santos em tudo. Mas pelo menos quando se tem um time ruim, você sabe que o seu limite tem que ser explorado. E no Santos nem o limite é explorado. Esses jogadores não conseguem fazer o mínimo. Eles conseguem desonrar a camisa, o torcedor, a instituição. Isso eles conseguem fazer com uma facilidade tremenda. Agora, jogar bola e entregar dentro de campo é muito difícil para esses jogadores. Então, se a gente for parar e pensar de um vídeo que eu acabei de fazer comentando sobre a contratação que o Santos está tentando de fazer do Arthur, eu espero que o Arthur tenha visto esse jogo com bons olhos. E os bons olhos não é do tipo, talvez eu possa entrar nesse time e ajudar. Não. Bons olhos do tipo, tá maluco que eu vou entrar nesse time? Tá maluco que eu vou aceitar alguma proposta dessa equipe? Arthur, pelo seu bem, não aceite a proposta do Santos. Encontre outra equipe que pelo menos saiba fazer um mínimo de planejamento. Não faz o menor sentido existir esses tipos de jogadores dentro do Santos. Eu acho que é isso que eu quero mais frisar aqui para vocês. Se eu for ter que falar sobre cada um deles, eu vou ficar aqui até amanhã comentando o quão ruim eles são. Mas a parada é simples. Não são jogadores para o Santos. E eu não sei qual que é a melhor saída desses jogadores. Demitir todo mundo e contratar novo, ver a molecada talvez tentando alguma coisa, porque quando entra Gabriel Bom Tempo, o Santos melhora. Quando entra Davizinho numa fogueira no lugar do Igor Vinícius, por mais que erre um passe ou outro, porque o moleque sim está nervoso, jogando um clássico contra o Palmeiras, tomando uma sacolada, ainda consegue desempenhar melhor que o Igor Vinícius, que ficou o jogo inteiro correndo que nem uma barata tonta. Então, pra mim, para de gastar tempo procurando jogadores estrelas que não estão nem aí pra instituição e aposta naquilo que sempre foi o diferencial do Santos, que é a base. Mas acho que é muito difícil pra vocês fazer o óbvio, né? Bom, deixe aí nos comentários o que vocês acham. Eu acho que o Santos se tornou essa porcaria simplesmente porque tem um presidente e um dirigente esportivo que representa muito bem o clube, ou melhor, representa muito bem a equipe que está dentro de campo, que é humilhação, vergonha e decepção. Isso descreve muito bem o Santos hoje. Dê seu like, comenta, se inscreva no canal para ajudar. Vejo você no próximo vídeo. Espero que pelo menos um vídeo melhor do que esse. O próximo jogo do Santos é contra o Corinthians, se eu não me engano. Então já espere mais decepção, mais humilhação, mais zoação. Porque toda vez que se fala em clássico e Santos Futebol Clube, são esses tipos de características, adjetivos que sempre vêm acompanhando essa equipe e esse bando de